Obrigado. Boa tarde. Salve Maria. Eu fico muito contente de poder estar aqui hoje para tratar de um assunto que poucas pessoas estão acompanhando ainda. Haverá agora, em outubro, em Roma, a primeira parte do sínodo da sinodalidade. Quantos aqui já ouviram falar nessa matéria sobre o sínodo da sinodalidade? Por favor, levantem o braço. Eu vejo que aqui nesse auditório, boa parte já ouviu falar, pelo menos. Não sei se já conhecem toda a matéria que ele comporta. E nós, então, hoje trataremos, está melhor o som agora? Trataremos disso. Eu queria primeiro agradecer aos organizadores, a importância de eventos como esses. É muito raro ver pessoas jovens, pessoas também mais velhas, que no domingo, no fim de semana, gastem o seu tempo para a formação. E é muito importante. Hoje nós vivemos numa época histórica em que as pessoas foram abandonando a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que querem ser fiéis, muitas vezes não sabem como ser, ou não sabem aquilo que está acontecendo. Então é muito importante reuniões como essas. Nós temos um mundo em crise. Eu acho que basta olhar pela janela, abrir a televisão, ligar a internet, ninguém discute isso. Mas nós temos também a Igreja, a Santa Igreja, o corpo místico de Cristo em crise. O Álvaro Mendes, agora há pouco, comentou, acho que ele já teve que sair, a questão da crise dentro da Igreja. E nós vamos tratar desse aspecto. Algum tempo atrás, talvez há um mês atrás, houve a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Não sei se viram o sacrário que tinha sido feito para comportar o Santíssimo Sacramento. Ele aqui deu vários exemplos de santos, a importância que se tem que ter na devoção ao Santíssimo Sacramento. Eles colocaram as hóstias consagradas em caixas de plástico que poderiam conter lixo e ficavam expostas ali. Houve grupos de jovens que, vendo aquilo, se ajoelharam para ficar em adoração. E já naquele momento se via duas igrejas diferentes, duas igrejas que ainda convivem, às vezes, sobre o mesmo teto, mas que já têm mentalidades diversas. Nós veremos como o sínodo da sinodalidade se insere nisso. Há jovens que buscam o nosso Senhor Jesus Cristo, buscam a adoração ao Santíssimo Sacramento, buscam ser fiéis nesse mundo, e há outros que vão lá para dançar, que vão lá para irreverência, para não dizer coisas muito piores. Bom, o fato é que sobre o sínodo da sinodalidade, pelo menos até algum tempo atrás, muito pouca gente sabia daquilo que ele tratava. E algumas pessoas poderiam discutir, ou pelo menos imaginar, mas qual é a importância de nós sabermos tudo isso? Na época do protestantismo, teve um Papa, Leão X, que no começo do protestantismo, ele achava que o protestantismo era uma querela de monges. Foi assim que ele classificou: isso é uma querela é uma disputa, não tem a menor importância. Dividiu a Europa inteira, levou nações inteiras, foi responsável por uma quantidade enorme de mortos, as perseguições na Inglaterra, mas naquele primeiro momento parecia uma mera disputa teórica de doutrina. Não é teórico apenas, isso tem consequências práticas. Paulo VI tem duas alocuções importantes. A primeira foi em 29 de junho de 72, que eu vou tratar aqui. Ele disse o seguinte, foi nesse momento que ele falou da fumaça de Satanás. Eu tenho a impressão que todos aqui já ouviram sobre isso, mas é bom relembrar. Diríamos que por alguma fresta misteriosa, não é misteriosa, ou seja, não é misteriosa, nós sabemos por onde. Por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Alguns anos antes, em alocução aos alunos do Seminário Lombardo, em 7 de dezembro de 68, ele falou outra coisa. A Igreja atravessa hoje um momento de inquietação. Alguns praticam a autocrítica, dir-se-ia até a autodemolição. Veja essa palavra, autodemolição. Não é uma demolição de fora, é uma demolição de dentro. É como uma perturbação interior, aguda e complexa, que ninguém teria esperado depois do concílio. A Igreja é golpeada também
pelos que dela fazem parte. Vejam que não podia ser mais explícito, uma alta demolição feita do interior da Santa Igreja. O que aconteceu naquela época do concílio? Aliás, na conferência passada foi mencionada a questão de Fátima. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917. Ela falou da guerra, mas ela disse que aquela guerra, que era a primeira guerra, ia acabar. Se não deixassem de ofender a Deus, uma outra, muito pior, iria começar. A Rússia espalharia seus erros pelo mundo. A Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Foi Nossa Senhora que disse em 1917, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons teriam muito que sofrer. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Isso faz parte da segunda parte do segredo de Fátima. Bom, o concílio, quando ele foi convocado na década de 60, todos esperavam a grande condenação dos erros da Rússia, mas eles não vieram. Houve, pelo contrário, uma absorção desses erros dentro da Santa Igreja. E aqui Paulo VI, nessas alocuções, diz claramente, há uma autodemolição, isso já está dentro da Igreja e é de dentro que a coisa se dá. O deputado Bruno, um tempo atrás, aqui umas duas palestras para trás, comentou de Gramsci. Gramsci falava da infiltração comunista dentro da Igreja. O comunismo percebeu que ele não conseguia derrubar a doutrina católica do lado de fora. Era preciso fazer uma infiltração, e essa infiltração foi feita. E hoje nós estamos vendo que isso vai piorando ao longo do tempo. Ele não só continua, mas ele foi piorando. Basta ir em qualquer paróquia hoje mais moderna, entre aspas, aqui em Minas. Eu me lembro, meu pai nasceu em Minas, eu moro em São Paulo. Meus tios aqui chamavam de padres moderninhos, eu não sei se usa ainda essa expressão, mas eram os padres progressistas. Eles já eram mais idosos, eles usavam essa palavra, moderninhos. Mas o fato é que hoje, quanto mais avançada é a paróquia, nesse sentido do termo, mais essa crise se torna evidente. Bom, o sínodo não vai começar agora em outubro, ele começou em 2021, com a consulta ao povo de Deus. Quantos aqui foram consultados sobre a matéria que o sínodo deveria tratar? Se alguém foi consultado, eu pediria que levantasse a mão. Ninguém. Pois muito bem, esse é o sínodo da participação de todos. Esse é o sínodo em que o Papa Francisco disse todos têm que participar. Ninguém foi consultado, a não ser uma parcela ínfima, muito menor do que 1%, normalmente de grupinhos da esquerda mais radical. Bom, e por causa disso, e para alertar a opinião pública católica, foi lançado esse livro, que tem o título Caminho Sinodal, uma Caixa de Pandora, por dois autores, que é o Sr. Julio Loredo e o Sr. José Antônio Ureta. O primeiro deles é da TFP da Itália, Tradição, Família e Propriedade da Itália. O segundo é da TFP da França, que são associações co-irmãs do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que eu faço parte. Foi lançado esse livro em 8 idiomas, com o prefácio do cardeal Raymond Burke. Quem não conhece o cardeal Burke, ele foi o presidente do Supremo Tribunal da Igreja, da Rota Romana, assim é chamado o Supremo Tribunal da Igreja. E ele deu uma carta de prefácio, esperando que esse livro pudesse atingir o maior número possível de pessoas. Esse livro, como eu comentei, foi traduzido para 8 idiomas e está sendo entregue a todos os bispos do mundo. Todos os bispos do mundo estão recebendo esse livro impresso para o sínodo agora em outubro. Ele está disponível para download gratuito. Quem quiser o livro, vale muito a pena, eu vou fazer apenas um resumo. Quem quiser esse livro, basta entrar no site do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que é www.ipco.org.br. A pessoa entrando nesse site é muito fácil, logo no começo está para download o livro. Bom, o que é uma caixa de Pandora? Hoje de manhã cedo me perguntaram isso, o que é uma caixa de Pandora? Porque o livro diz, o caminho sinodal é uma caixa de Pandora. Bom, é bom explicar então o que significa isso. Pandora é um desses mitos gregos antigos que todo mundo conhece, no mundo inteiro é conhecido, e que eu me recorde, é uma filha de Zeus. Zeus criou essa Pandora, que eu não me lembro agora o nome dela, mas eu acho que o nome dela era Pandora mesmo.
e ela recebeu um presente, que era uma caixa que ela não poderia abrir. Se ela abrisse aquela caixa, todos os males sairiam da caixa. Mas ela era muito curiosa e, por imprudência, abriu a caixa. E da caixa saiu todas as desgraças do mundo. É um símbolo também do pecado original. O pecado original foi algo nessa linha. Quando Eva comeu da fruta, ela abriu, por assim dizer, uma caixa de Pandora. Esse sínodo para a igreja é uma caixa de Pandora. Esse é o sentido do livro. Se levado às últimas consequências, significaria uma alteração profunda da Igreja Católica, mas profunda, de toda a estrutura da Igreja. Alguns até chamam de Concílio Vaticano III, diante da abrangência do sínodo. Ao contrário dos sínodos anteriores, o que é o sínodo? O sínodo é uma reunião de bispos que vão deliberar algum assunto. Ele começou esse tipo de sínodo após o Concílio Vaticano II. Esse é o 16º sínodo. Mas todos os sínodos anteriores, eles tinham um tema específico. Era família. Foi a Amazônia, alguns anos atrás, que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira fez uma campanha muito forte naquela época também, denunciando os perigos que aquilo traria. Nós levamos, inclusive, um índio com cocar para Roma. Foi feita uma assembleia com bispos presentes, mostrando o erro de imaginar que os índios são de esquerda, ou só dar voz aos índios de esquerda, que era o que estava acontecendo. Bom, da mesma maneira agora, o Instituto lançou esse livro para fazer esse alerta. Mas ao contrário desses outros sínodos que tinham temas fixos, esse quer discutir a igreja como um todo, a estrutura da igreja. E para isso entram todos os temas. E além disso, é o primeiro sínodo que se fala muito mais de processo sinodal, porque faz parte dessa nova mentalidade. A igreja deve ser agora uma espécie de parlamento, portanto é um processo de aprendizado contínuo. Ao contrário, aliás, aqui eu até gostei muito da palestra do João Fernandes, esse rapaz do Beato Padre Vitor, que ele comentou que certos temas estão fechados, são claros a posição da igreja. Aborto é um tema fechado. Agora, quando se fala de processo de aprendizado e que os temas têm que ser abertos, nós veremos que eles dizem exatamente isso. É preciso abrir tudo, acabar com aquilo que estava fechado, para poder continuar nesse processo de conhecimento, de amadurecimento da fé, que no fundo é uma fé que já não é mais a fé católica, é uma fé evolucionista e que com o tempo vai mudando. O termo processo aparece 23 vezes no documento preparatório. Nós veremos que depois no Vademecum, que é uma espécie de manual, aparece mais de 40 vezes e coisas desse tipo. Bom, mas o fundo de quadro para discussão é a estrutura da igreja. E houve no ano passado e no ano retrasado o famoso caminho sinodal alemão. Aqui eu talvez já tenha ouvido sobre isso, eu vou ser mais rápido nessa matéria, porque o tempo infelizmente é curto, mas é um paradoxo, inclusive, tanto o caminho sinodal alemão como o sínodo da sinodalidade, porque eles falam da democracia da igreja, ouvir a todos, mas eles só ouvem a esquerda, e normalmente uma parcela ínfima de fiéis. Assim também foi o sínodo da Alemanha, teve pouquíssima participação dos fiéis, e eles diziam que era a abertura da igreja para essa nova democracia. Só que eles foram tão radicais, mas tão radicais naquilo que eles propuseram, que os fiéis se afastaram. Os fiéis não tiveram o mínimo interesse naquilo. E reeditaram vários erros já condenados. Um dos erros é o famoso conciliarismo. No século XV, a igreja condenou o conciliarismo, que dizia que a igreja deveria funcionar como concílio e que o concílio teria autoridade sobre o Papa. Coisas como essas foram novamente debatidas, que foram condenadas há 5 séculos atrás. Assim como, e esse é um ponto importante também, porque alguns podem dizer, bom, mas é preciso ver que isso está sendo feito em Roma, é sede da igreja, não é só o sínodo da Alemanha. Assim como os bispos não têm poder sobre o Papa, também o Papa, a quem nós reverenciamos de joelho, não tem poder sobre aquilo que a igreja definiu dogmaticamente. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em 1998, portanto na época de Bento XVI, diz o seguinte: o Romano Pontífice está, como todos os fiéis, submetidos à palavra de Deus, à fé católica, e é garante da obediência da Igreja.
E nesse sentido, servus servorum, é um dos títulos do Papa, servo dos servos de Deus. Ele é servo também. Ele não decide segundo o próprio arbítrio, mas dá voz à vontade do Senhor, que fala ao homem na escritura vivida e interpretada pela tradição. Noutros termos, a episcopê do primado, ou seja, o munus do Papa, tem os limites que precedem da lei divina e da inviolável constituição divina da Igreja contida na Revelação. Isso que está na Congregação da Doutrina da Fé, que era o antigo Santo Ofício, está também no dogma da infalibilidade papal. O Papa, ele é infalível em alguns aspectos, mas ele não é infalível em tudo. Logo, aquilo que não é infalível é, portanto, falível naquilo que não está garantido pela infalibilidade. E isso é uma questão muito importante na situação da igreja de hoje, porque nós temos visto muito os católicos errarem em dois caminhos diversos. Ou eles caem no cisma porque eles não querem aceitar o erro, então eles dizem, eu não aceito mais o Papa, ou eles caem na cumplicidade, dizendo, se o Papa disse, eu tenho que aceitar, como se não existisse uma doutrina de 2000 anos que limita também o poder papal. Esse é um ponto muito importante para que nós não caiamos nessas falsas alternativas. Um católico tem que ser fiel à sua fé de batismo, ele tem que se manter fiel dentro dessa tempestade. Como é que Deus criou a igreja? Deus criou a igreja como uma democracia. Então nós chegamos aqui, por exemplo, imagine, vamos decidir agora se o aborto é possível. Quem vota a favor levanta o braço, quem é contra abaixa o braço. Vamos discutir se o casamento homossexual é uma coisa boa ou ruim. Deus não criou assim, Ele deu uma revelação, Ele constituiu uma igreja, Ele escolheu uma pessoa e sobre ela edificou a sua igreja. Ele mudou o nome dessa pessoa, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão não chamava Pedro, ele chamava Simão. Pedro, em aramaico, é a mesma palavra de pedra, é como em francês a palavra Pierre. Pierre é pedra e é Pedro. Nosso Senhor mudou o nome dele. Pedro, tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja. Foi isso que disse o Nosso Senhor. E ele deu a ele a importância, a função de confirmar na fé, não de desafirmar, se é que existe essa palavra, não de confundir, mas de confirmar. Essa é a hierarquia que a igreja fez, parte do Espírito Santo, do Papa, dos bispos, dos cardeais, dos bispos, para os padres. Existe a igreja que ensina e a igreja que é ensinada. Aos bispos, eles têm o poder de governar, ensinar e santificar. Esse tríplice poder cabe aos bispos. Agora nós estamos diante de uma pirâmide invertida. Essa palavra pirâmide invertida não é nova, ela já constava de inúmeros documentos da teologia da libertação. A teologia da libertação, Frei Beto, sempre defenderam uma pirâmide invertida. Ao invés de estar o Papa lá em cima e o povo lá embaixo, é preciso inverter essa pirâmide. E agora vejam o que disse, infelizmente, o Papa Francisco nessa matéria, a quem, novamente, enquanto o Papa, nós osculamos de joelhos, mas é preciso ver aquilo que está sendo colocado para os fiéis católicos e a confusão que isso está sendo apresentadas a elas. Nesta igreja, como numa pirâmide invertida, o vértice encontra abaixo da base. Esse é o discurso do Santo Padre Francisco na comemoração do 50º da instituição do Sínodo dos Bispos em 2015. Então ele lança a mesma expressão, pirâmide invertida. Depois, o secretário do Sínodo, o cardeal Mário Grech, diz o seguinte: Francisco forneceu um modelo vivo e estimulante da imagem da pirâmide invertida, da autoridade hierárquica. Como Amanda Osren observa corretamente, conceber a autoridade hierárquica como uma pirâmide invertida abate uma antiga concepção piramidal da Igreja, uma economia eclesial de gotejamento, no qual o Espírito Santo era dado primeiro ao Papa e aos sacerdotes, depois ao clero e aos religiosos, e finalmente aos fiéis. Essa pirâmide, na verdade, dividia a igreja em igreja docente e igreja discente. Era exatamente a doutrina que sempre existiu na igreja durante 2000 anos, a igreja que ensina e a igreja que é ensinada.
Ao inverter a pirâmide, a analogia de Francisco redefine a autoridade como dependente da aceitação, escuta e aprendizado de outros dentro da igreja. Depois, várias vezes, atacando o flagelo do clericalismo. Diz ele, para isso é preciso superar o flagelo do clericalismo, porque somos todos interdependentes uns dos outros e todos compartilhamos a mesma dignidade no meio do povo santo de Deus. Esse é o cardeal Mário Grech e também está no Vademecum, que é esse manual que instrui as pessoas que vão participar do sínodo. Ou seja, a instrução que está sendo dada é que preciso fazer uma igreja participativa. Agora, o que querem os fiéis? O que pede o povo de Deus? Se é para ouvir os fiéis, não seria o caso de saber aquilo que eles de fato querem? Entretanto, eles não foram efetivamente consultados. Nós temos visto por toda parte, em todos os lugares, seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, no meio de uma grande crise, surgir uma juventude que quer rezar o terço publicamente, ir para as ruas rezar o terço, que quer fazer a adoração do Santíssimo Sacramento, que quer imagens belas de Nossa Senhora para reverenciar, que quer muitas vezes fazer adoração durante a noite inteira, procissões nas ruas. E o clero progressista quer exatamente o contrário. O povo de Deus pede uma coisa e eles dão outra. Isso é ouvir o povo de Deus? Evidentemente não. Quando se encontra um padre mais conservador, a paróquia dele normalmente é cheia. Um padre de batina, quando anda na rua, as pessoas pedem confissão para ele. É como um sacrário andando na rua, a pessoa se lembra da eternidade e ele atrai pessoas. Agora os padres têm medo de usar batina, ou não querem, ou têm raiva, os mais antigos, infelizmente, por causa do progressismo, odeiam os mais novos. Os seminaristas querem usar batina, querem usar o hábito religioso. E chega o reitor do seminário, se você usar a batina, você está fora, está expulso. Mas é pior do que isso, porque ele sai do seminário e esse reitor é consultado pelo novo seminário, que esse rapaz vai tentar entrar e vai dizer para o novo reitor, ele não pode ser padre, porque ele é muito ruim, por isso, por aquilo, por aquilo outro. E depois ele não consegue ser aceitado em mais nenhum outro lugar. Isso tem acontecido com muitos jovens, porque eles buscam a tradição e eles não conseguem isso. Havia um cardeal na Austrália chamado George Pell, que foi injustamente acusado, foi preso e depois inocentado. Foi acusado de pedofilia, não havia nenhum tipo de prova contra ele, tanto que depois ele foi inocentado. Ele faleceu agora em janeiro. Ele diz o seguinte, ele afirmava sobre esse sínodo da sinodalidade: por uma margem enorme, os católicos praticantes em todo o mundo não endossam as conclusões do presente sínodo. Também não há muito entusiasmo nos níveis mais altos da igreja. Então, nós temos um problema sério, as pessoas não têm nenhum interesse, na maior parte dos casos, sobre o sínodo da sinodalidade. Eu sei que é até difícil fazer uma reunião sobre o sínodo da sinodalidade, eu vejo que há muita gente interessada aqui, mas há muitas pessoas que para elas é mais ou menos discutir uma coisa que se passa no mundo da teoria, muito longe delas. O que fazem então os promotores do sínodo, percebendo que o público não tem interesse? Eles começam a fazer uma baldeação ideológica inadvertida. O que é isso? Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ele faleceu em 95, ele escreveu um livro chamado Baldeação Ideológica Inadvertida, em que ele falava sobre as palavras talismãs. Ele dizia o seguinte: uma palavra talismã é aquela cujo sentido legítimo é simpático e por vezes até nobre. Comporta ela, porém, certa elasticidade. Empregando-se tal palavra tendenciosamente, começa ela a refugir para o paciente com um brilho novo, que o fascina e o leva muito mais longe do que poderia pensar. No atual, aí comenta que os autores do livro, no atual processo de sinodalização da igreja, palavras como inclusão, escuta, corresponsabilidade, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, discriminação no Brasil, antidiscriminação, tolerância. São palavras simpáticas, elas são legítimas, só que elas vão mudando de assunto, de sentido. As pessoas começam a absorver a palavra e começam a ser baldeadas. O que é uma baldeação? Antigamente nos trens a pessoa fazia baldeação.
Em metrôs ainda, mas não se usa mais a palavra. A pessoa pegava um trem e fazia baldeação por um outro trem. Ela saía numa estação e pegava um outro trem. Uma baldeação ideológica é quando a ideologia dela começa a ser mudada de forma inadvertida através dessas palavras. Então é muito bonito. A inclusão, quem é contra incluir alguém? Alguém aqui é contra incluir? Alguém aqui quer discriminar alguém? Alguém aqui se acha intolerante? A pessoa começa a absorver o conteúdo de uma palavra que é elástica e que, entretanto, vai sendo usada para transformar a pessoa naquilo que ela não era. Bom, Carl Orson, aqui é muito interessante. Aliás, só para terem uma ideia, a palavra escutar aparece 102 vezes no Vademecum do Sínodo. Depois, se refere à voz dos fiéis 83 vezes e apenas 19 vezes a voz de Deus. A palavra de Deus é mencionada 19 vezes, a voz dos fiéis 83 vezes. Aí houve uma pessoa, que é o editor do Catholic World Report, que faz algumas observações sobre isso. O documento menciona o termo hierarquia apenas 3 vezes. Evidentemente, a pirâmide invertida, é preciso tirar a ideia de hierarquia. Então menciona 3 vezes, e em 2 delas de forma abertamente negativa. A impressão que emerge é que a igreja é uma sociedade horizontal em perpétua evolução, onde o povo de Deus, naturalmente animado por um diálogo interminável, se engaja em reclamações também intermináveis e uma variedade eclética de sentimentos vitimistas. Os leigos, quando mencionados, os são quase sempre a serviço da reclamação. Os leigos são passivos e distantes do clero, número 19, vítimas do clericalismo, número 58, sobrecarregados, número 66, tudo isso do Vademecum, né? Sem permissão para ter maior desempenho na paróquia, são os parágrafos 68 e 91, sem oportunidade de fazer mais, parágrafo 100, porque o documento repete com tanta frequência o tema experiência, que aparece mais de 60 vezes, e porque os termos santidade e virtude aparecem exatamente 0 vezes. Nós vimos isso na CNBB no Brasil, quantas vezes os documentos sobre a campanha da fraternidade, não existe pecado, só existem questões sociais, né? Bom, caminho é mencionado 37 vezes, mas a palavra céu, glória e beatífica são mencionadas exatamente 0 vezes. Nós estamos falando de um sínodo sobre a igreja, não tem santidade. Existe alguma boa razão para que ouvir e escutar apareçam mais de 50 vezes, enquanto arrepender-se e arrependimento jamais apareçam? Nenhuma vez. O documento não faz nenhuma referência à maldade, transgressões, iniquidade ou coisas que o valha. Por quê? Talvez eu esteja enfatizando demais números e palavras e não suficientemente os processos e estruturas. Porém, em um documento de cerca de 15 mil palavras e que trata da igreja, do espírito da igreja, dos leigos, da evangelização e de viver como católico, é impressionante que os termos processo apareçam 44 vezes no Vademecum, diálogo 31 vezes, e entretanto adoração nenhuma vez, louvor nenhuma vez, ação de graças nenhuma vez. Bom, a palavra inclusão, por exemplo, a palavra inclusão, eles são adeptos agora da inclusão radical. O que significa inclusão radical? Tudo isso aqui são documentos oficiais do Sínodo. Depois, quem quiser, todas as referências, os links estão para download gratuito nesse livro, que como eu comentei, é só entrar no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e fazer o download. Todos os documentos, todas as referências são oficiais do Sínodo da Sinodalidade. Bom, então perguntam aqui os autores do livro, eles falam tanto em ouvir os fiéis, mas a quem eles dizem que deve ouvir? Vejam bem, é importante que os batizados escutem a voz de outras pessoas no seu contexto local, incluindo pessoas que abandonaram a prática da fé, pessoas de outras tradições de fé, pessoas sem crença religiosa, etc. Para ouvir sobre a fé católica é preciso ouvir os ateus. Eles não estão ouvindo os católicos tradicionais, mas é preciso ouvir os ateus. Devemos chegar pessoalmente às periferias, às pessoas que abandonaram a igreja, que raramente ou nunca praticam a sua fé e que estão em situação de pobreza ou de marginalização, aos refugiados, aos excluídos, às pessoas que não têm voz, etc. Mas não fica só nisso.
É preciso fazer todos os esforços possíveis para envolver as pessoas que se sentem excluídas ou marginalizadas. Quem são essas pessoas? Aqui eles vão dizer: entre aqueles que pedem um diálogo mais incisivo e um espaço mais acolhedor, encontramos também aqueles que, por diversas razões, notam uma tensão entre a pertença à igreja e as próprias relações afetivas, como, por exemplo, os divorciados, recasados, as famílias monoparentais, as pessoas que vivem num casamento polígamo, as pessoas LGBTQ+, etc, etc. Bom, e continua, tudo isso está no Vademecum. O caminho sinodal alemão aprovou coisas absurdas: comunhão para divorciados, o sacerdócio feminino, bênção para casais homossexuais. Tudo isso foi aprovado pelos bispos da Alemanha em sínodo realizado agora, que está servindo de inspiração para esse sínodo da sinodalidade. Aliás, o deputado Bruno Engler comentou isso também, né, que na paróquia dele ele foi falar com um padre, não sei se se lembram, da questão do documento, de um documento que eles estavam fazendo, e ele conseguiu convencer todos a serem contra o documento, porque o padre então quis fazer o processo de escuta. Isso já não vem de hoje, vem de mais tempo, né? Mas no fundo e no fim não ouviu absolutamente nada. Entre aqueles que defendiam a Igreja Católica, como ela sempre foi, e a doutrina progressista que ele defendia, e aqui é curioso, porque os fiéis têm de fato uma participação, é uma participação pelo sensus fidei na doutrina da Igreja, mas não é uma participação do magistério, eles não ensinam como ensina aquele que tem magistério. Entretanto, eles têm os sensos de fé e por isso eles podem se manifestar e eles devem se manifestar na igreja, mas esse padre já não tinha mais o sensus fidei. No final, ele passou por cima da objeção de todos, ou pelo menos da maioria da paróquia dele, e impôs o erro da mesma forma. É exatamente aquilo que está em jogo aqui nesse momento. A palavra inclusão, ela é uma palavra muito bonita, mas é preciso fazer uma certa diferença dela para a palavra que antigamente se usava de integração. Qual que é a diferença de inclusão e de integração? A Igreja Católica, o nome católico vem do grego e significa universal. Ela está aberta a todos os povos, a todas as raças, a todas as classes. A pessoa pode ser alta, magra, gorda, baixa, pode ser rica, pobre, pode ser árabe, grego, judeu, alemão, qualquer raça. Preto, branco, azul, amarelo, castanho, não sei quantas outras. Ela convida todas à conversão, ela não convida todas à mistura e a permanecerem naquele mesmo erro que já estavam. Quando Nosso Senhor deu a ordem de evangelizar o mundo inteiro, batizando os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele convidava todos a abraçarem o cristianismo. Não era para fazer uma igreja de uma fraternidade universal, onde as pessoas são incluídas, sem se integrarem, porque aqui entra a maldade dessa palavra que eles estão usando. A integração era a absorção dessas pessoas dentro da fé católica. Agora é uma espécie de inclusão sem que as pessoas mudem de vida. Não precisa abandonar o pecado. A pessoa é bem-vinda dentro da igreja, mesmo naquele pecado. O que acontece isso? Nós estamos fazendo bem para essa pessoa? Nós estamos amando essa pessoa ao fazer com que ela não mude de vida? Ou nós estamos a condenando eternamente? Porque essa é a questão. Aquele que ama o seu irmão quer a conversão dele. Se eu amo aquele que está no erro, eu quero que ele saia do erro. Se pelo contrário eu quero incluí-lo sem que ele mude, sem dizer a ele que ele precisa mudar, eu não estou amando a ele, eu estou preparando a condenação eterna dele. Isso não é amor, isso é exatamente o contrário da evangelização. E nós vamos vendo aqui que vai se formando uma nova religião. Evidentemente, o sínodo são propostas. Eu não estou dizendo que isso vai ser colocado na sua radicalidade, mas nós temos que ver aquilo que uma parcela do clero, infelizmente é isso, de mãos consagradas, está tentando impor à Igreja Universal. É preciso nós termos isso muito claro, não só para rezar, mas também para fazer a nossa parte. Enquanto fiéis, deixar muito claro aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Nós não queremos algo que nós decidimos. Nós não estamos defendendo a nossa opinião. Nós estamos nos submetendo à opinião da igreja, daquilo que a igreja sempre ensinou e que vincula a todos, sejam eles fiéis ou sejam eles
cardeais, bispos ou até mesmo o Papa. Todos nós somos escravos da verdade, todos nós somos filhos da igreja. Enquanto filhos da igreja, nós temos que obedecer aquilo que a igreja ensina. Ainda que eu não goste daquilo que a igreja está ensinando, eu devo tentar corrigir aqueles meus defeitos. E o processo de santificação da pessoa é exatamente isso, vencer esses defeitos enquanto ele está vivo, no tempo que lhe é dado, para que ele possa ser santo, ou para que pelo menos ele possa se salvar. Se nós, pelo contrário, começarmos a justificar os erros e a mudar a doutrina da igreja, nós estamos quebrando a doutrina católica, nós estamos desfigurando a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vai aparecendo uma nova religião. O que disse o cardeal Marx, quando ele falou do Sínodo da Alemanha? O Sínodo da Alemanha foi muito ruim. Disse ele, o cardeal Marx era muito importante porque ele é arcebispo de Munique e era o presidente da Conferência Episcopal Alemã naquela época. O que ele disse isso? A fé só pode crescer e se aprofundar se nos libertarmos dos bloqueios mentais, nos envolvermos em um debate livre e aberto. O João estava falando, temos fechados, não é? Não, agora não, o cardeal Marx, debate livre e aberto, desenvolvermos a capacidade de adotar novas posições e abrir novos caminhos. Isso aqui não é mais a doutrina católica, é uma doutrina evolucionista que vai se adaptando ao mundo. Em vez da igreja converter o mundo, catolicizar o mundo, é o mundo que mundaniza, que paganiza a igreja. E ele aqui diz de forma muito clara, nós temos que absorver essas coisas. Bom, isso vai gerando uma enorme confusão entre os fiéis. O cardeal George Pell, da Austrália, que eu mencionei que faleceu em janeiro, disse o seguinte: anteriormente, veja, um cardeal da Santa Igreja, foi ele que no último sínodo, bateu na mesa, dizendo, isso aqui não é doutrina da igreja, e graças a Deus o sínodo não aprovou as coisas mais radicais, o sínodo da Amazônia, que estavam querendo aprovar. Ele bateu assim com toda a força, isso não é doutrina católica. Bom, aqui ele diz o seguinte, a integração implica, não, desculpe, aqui para baixo, antigamente o lema era, Roma locuta, causa finita est, Roma falou, a questão está resolvida. Sempre foi assim na história da igreja. Hoje é, o cardeal Pell dizendo, Roma loquitur, confusio augetur. Roma falou, a confusão aumentou. Ninguém mais sabe o que é a doutrina católica. O sínodo alemão se manifesta sobre homossexualidade, mulheres sacerdotes, comunhão para divorciado. O Papa permanece em silêncio. O cardeal Hollerich, que é o secretário do sínodo da sinodalidade, rejeita o ensinamento cristão sobre sexualidade e o papado se cala. Ninguém mais sabe nada do que está acontecendo. Bom, então começam a aparecer condenações de temas mais radicais. Aí aparece de fato algumas pessoas dizendo o caminho sinodal alemão foi longe demais, mas foi longe demais sobretudo pela maneira como ele fez. E aí começa a discussão de que o método foi um pouco exagerado. Nós queremos coisas, abrir a igreja a esse mundo novo, mas é preciso também uma certa moderação. E aqui começa o grande perigo do sínodo da sinodalidade. Muitas vezes a pessoa tem a impressão, não vai acontecer nada, vai tudo continuar como era. Não é bem assim, porque quanto mais o tempo passa, basta a pessoa olhar para 40 anos atrás e ver como de nada vai mudar e tudo continua como é, as coisas foram mudando completamente. Se alguém há 40 anos atrás dissesse que poderia haver casamento homossexual dentro da Igreja Católica, ninguém acreditaria. Se alguém há 40 anos atrás falasse metade do que estão propondo hoje aqui, ninguém acreditaria. Então, paulatinamente, as coisas foram andando. Quem analisa a história da Igreja, olhando a teologia da história, percebe que isso é muito comum. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, no livro que ele escreveu, que é o livro principal dele, Revolução e Contra-Revolução, que também está para download gratuito, está em todos os vídeos que nós publicamos no canal, no YouTube do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, há um link na descrição lá para download gratuito desse livro. Ele comenta as duas velocidades do processo revolucionário, há a velocidade rápida e a velocidade lenta. Ele comenta o seguinte, dir-se-ia que os movimentos mais velozes são inúteis, porque normalmente a pessoa vai muito para frente, assusta e há um recuo. Porém, não é verdade. A explosão desses extremismos levanta um estandarte, cria um ponto de mira fixo, que fascina os moderados pelo seu próprio radicalismo e para o qual estes se vão lentamente encaminhando.
Assim, o socialismo repudia o comunismo, mas o admira em silêncio e tende para ele. Mais remotamente, o mesmo se poderia dizer do comunista Babeuf. Ele era da Revolução Francesa, e seus sequazes. A Revolução Francesa já tinha nela os germes do comunismo. Babeuf já defendia isso. Nos últimos lampejos da Revolução Francesa, eles foram esmagados naquela ocasião, mas lentamente a sociedade vai seguir no caminho para onde eles a quiseram levar. O fracasso dos extremistas é, pois, apenas aparente. Eles colaboram para a revolução de modo indireto, mas possantemente, atraindo paulatinamente para a realização de seus culposos e exacerbados devaneios a multidão incontável dos prudentes, dos moderados e dos medíocres. Em 1968, houve na França a Revolução da Sorbonne. Não sei se já ouviram falar dela. Jovens de paletó e gravata que estudavam na Sorbonne fizeram barricadas, colocaram fogo nos pneus e vinham com frases muito bem pensadas, franceses. É proibido proibir, todos já ouviram essa frase, ela nasceu nessa Revolução da Sorbonne. É proibido proibir. Outra coisa que eles diziam, debaixo do paralelepípedo, sous le pavé, la plage, debaixo do paralelepípedo, a praia. Veja o conceito, a civilização é um paralelepípedo de pedra. Nós tirando essa civilização, nós temos a praia, a liberdade. Isso numa frase muito pequena. Eles usavam paletó e gravata. Um ano depois, houve Woodstock, 69. Os Beatles começaram a aparecer no começo de paletó e gravata, pouco depois foram deixando. De lá para cá, eles falharam naquele momento. A Revolução da Sorbonne levou 1 milhão de franceses nas ruas contra eles. Que exagero maluco é isso que eles estão pedindo? Tudo aquilo que eles pediram, hoje é o comum nas universidades. Aliás, as universidades de hoje são piores do que eram aqueles sonhos radicais que eles tiveram na Sorbonne. Então, os radicais jogam lá para frente a bandeira e a sociedade vai lentamente seguindo para lá. Então, o que está aqui em jogo no sínodo? Exatamente esse problema. Alguns radicais, e foi a teologia da libertação fazer a mesma coisa ao longo da sua história, jogam a bandeira lá para frente. Os moderados dizem, está demais, nós não podemos ir tão longe, mas está bom, vamos aceitar alguma coisa, vamos ceder para não perder. De tanto que cedem, perdem tudo. No final não resta mais nada. Isso foi a história da civilização cristã nos últimos séculos. Foi assim que a Revolução foi descristianizando todo o Ocidente, outrora dito Ocidente cristão. Bom, os autores do livro deixam muito claro qual é o espírito que anima esse livro, que eu indico a todos que puderem, que leiam esse livro. Não é muito grande, são 100 perguntas e 100 respostas, feito em forma de catecismo para facilitar a leitura. Há temas que a pessoa já conhece, ela pode saltar. Qual é o espírito que anime o livro? Para um observador atento, o panorama adquire tons apocalípticos. Está em andamento uma manobra para demolir a Santa Madre Igreja, eliminando elementos básicos de sua constituição orgânica, de sua doutrina e moral, tornando-a irreconhecível, como advertiu o cardeal Miller, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Depois do cardeal Ratzinger, quando ele foi Bento XVI, se tornou Papa, o cardeal Miller assumiu a congregação. Como advertiu o cardeal Miller, as reformas sinodais, ele já não é mais o prefeito, ele foi. As reformas sinodais, se aplicadas integralmente de acordo com as intenções utópicas de alguns de seus promotores, poderiam levar à destruição da Igreja Católica. Essas são as palavras do cardeal Miller, encarregado para a Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício. Trata-se da mais terrível das destruições, aqui dizem os autores do livro, por ser perpetrada por mãos consagradas. No começo nós falamos das palavras do Papa Paulo VI, autodemolição. São as mãos daqueles que edificam que estão destruindo. Feitas por mãos consagradas, que deveriam preservá-la de todo perigo. Nunca foi tão veraz como hoje a admoestação de Paulo VI. Alguns praticam a autodestruição. A Igreja também é atacada por aqueles que pertencem a ela. Diante de quadro tão sombrio, muitos católicos se sentem perdidos, desanimados, confusos, perplexos e decepcionados. Mas nem todos reagem adequadamente.
Alguns cedem à tentação do sedevacantismo. É verdade, hoje está crescendo muito o sedevacantismo por causa de situações assim. Abandonam a igreja para se tornarem autorreferenciais. Outros sucumbem à tentação da apostasia, abandonam a igreja para abraçar falsas confissões. Há aqueles também que se tornam cúmplices, também é algo que acontece. A maioria se afunda na indiferença, abandonando a igreja a seu triste destino. Ora, todos estes estão errados, pois amicus certus in re incerta cernitur. O amigo certo se conhece nas horas incertas. Exatamente agora a Santa Igreja precisa de filhos amorosos e destemidos para defendê-la de seus inimigos externos e internos. Deus quer constatar a nossa fidelidade e nos chamará a prestar contas. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu 2 vias sacras. Na que ele escreveu na revista Catolicismo, tem um trecho muito bonito que eu vou ler aqui para todos os senhores. Quantos são os que vivem em união com a Igreja este momento que é trágico, como trágica foi a paixão. Este momento crucial da história, em que uma humanidade inteira está escolhendo por Cristo ou contra Cristo. Devemos pensar como a Igreja pensa, sentir como a Igreja sente, agir como a Igreja quer que procedamos em todas as circunstâncias de nossas vidas. Isso supõe um senso católico real, uma pureza de costumes autêntica e completa, uma piedade profunda e sincera. Em outros termos, supõe o sacrifício de uma existência inteira. Esse é o papel que nós temos agora que desempenhar. Continuam os autores. Poderíamos quase exclamar, parafraseando o salmista: Alienus facto sum in domo matris mea. Tornei-me um estranho na casa de minha mãe. Isso está na Sagrada Escritura. Alienos, sim, mas ainda in domo matris mea, ou seja, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Não há salvação fora da Igreja. A situação nossa é calamitosa, em certo sentido, pela dimensão do erro que entrou dentro da Igreja. Mas nós temos as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a Igreja. O que significa prevalecer? Prevalecer não significa que nunca apareceria o risco. É exatamente o contrário. Quando o nosso Senhor fala prevalecer, é porque a situação parecia perdida, parecia que estava acabado, mas não prevalecerão. Eles podem vencer. Aqueles que querem destruir a Igreja, aqueles que querem descaracterizar a Igreja, podem parecer vencer, mas eles não prevalecerão. Essas promessas são inabaláveis, são certas, porque foram feitas pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós temos também as promessas feitas por Nossa Senhora em Fátima em 1917. É uma revelação privada que, entretanto, teve um tal apoio e difusão por todo o orbe católico que elas têm um peso muito grande. E Nossa Senhora deixou muito claro, no final disso, depois que esses erros da Rússia se espalharem, os erros da Rússia em 1917 qual eram? A Rússia em 1917 caiu no quê? No comunismo. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a absorção desses erros dentro da Igreja. O que é o progressismo católico? O que é tudo isso, senão o marxismo que foi contaminando a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Mas Nossa Senhora disse, por fim, depois de tudo isso, depois que a Rússia espalhasse seus erros pelo mundo, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a promessa certa de Nossa Senhora. Nosso papel nesse momento é rezar, dobrar os joelhos, confiar, agir para que essas coisas não aconteçam, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas sabendo que em determinado momento é Deus que dará a vitória. Não somos nós que vamos pelas nossas forças. Nós somos aqui quantas pessoas? Talvez 100 pessoas nesse auditório, milhares de pessoas, talvez em vários lugares, milhões de pessoas. O que é isso diante dessa máquina de destruição que durante tantos séculos foi avançando contra a civilização cristã? Nós somos poucos, mas como dizia Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa Grande, Teresa sozinha não pode nada, Teresa, um vintém e Deus podem tudo. Aquele que tem a graça de Deus pode tudo, porque é Deus que fará acontecer.
Ele dará a vitória, como Nossa Senhora prometeu em Fátima. Então, com essas palavras de confiança e ao mesmo tempo de ação, porque nós temos que agir, nós não podemos nos omitir, nós temos que nos unir ao sofrimento da Igreja, nós temos que fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos que ter em relação a esse mal toda a rejeição possível, em relação ao bem todo o amor possível, naquilo que nós pudermos agirmos, confiando que Deus no final dará a vitória. Muito obrigado. Só isso? Muito obrigado. Pequeno presentinho do muito obrigado. Muito obrigado.